Mas como é que tu faz para confiar no depoimento de um civil, por exemplo? Porque ele já pode estar a fim de aparecer, ele já pode estar com a mente dele... E tem isso também, tá? Tem um cara aí que diz que viu a queda da nave, inventou toda uma história. E, inclusive, um detalhe que ele conta na história dele é um detalhe que tem no filme Incidente em Roswell. Ah, ele pegou de lá, entendeu? Que o metal amassa e o metal volta ao normal, entendeu? E já naquela época os pesquisadores já tinham descartado. Então, primeira coisa, quando é um depoimento militar, o que a gente exige é que a pessoa comprove através das suas credenciais. Que ela é um militar que mesmo. Ela é um militar e eu checo também, entendeu? Aí checou, não, opa, é de lá mesmo, serviu, etc e tal. Apesar que assim, eu sei todo o nome, eu falei alguns nomes aqui, mas tem vários outros nomes que participaram. Tem um cara que filmou, que fotografou, entendeu? Tem um cara lá da inteligência que manuseou a maioria dos documentos. A gente sabe quem é. Mas esse cara vai abrir alguma coisa? Às vezes não. Ou na maioria das vezes não. Por quê? Porque ele foi orientado dessa forma em manter o sigilo. E o manter o sigilo diz respeito ao quê? Às vezes ele assinou um termo de confidencialidade de uma determinada informação. Se ele falar aquilo e liberar, ele pode pegar 14 anos de cadeia. Ele pode perder o soldo dele, ou seja, o salário dele, se é que ele já está reformado, aposentado, né? Ele vai ficar queimado diante da corporação dele, em função de ter traído, né, entre aspas, sim, nesse aspecto, então tem que ser a corporação militar. Então, alguns que se sentem indignados e que querem a verdade à tona é que nos procuram. E alguns falam assim, olha, eu não assinei nada, então vou falar mesmo. Ou outros falam, olha, teve um, por exemplo, que a gente conversou algum tempo atrás, ele falou, você pode me perguntar o que você quiser, o que eu souber eu vou te responder. Eu fiz 48 perguntas só. Tá? Até o celular de alguns eu tenho, né? Mas assim, vou simplesmente ligar para o cara e ficar perguntando, não, né? Porque alguns estão na ativa ainda. Sim. Então eles não vão falar. E aí e os civis, como é que tu faz para analisar o depoimento do cara, para ver se ele tá querendo aparecer ou se ele tá falando sério mesmo? Sim, na época as meninas, né, quando elas viram aquela criatura no terreno baldio, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, elas demonstravam um apavoramento, um medo mesmo. Então a própria atitude delas em relação, quando elas contavam o caso que viram, você via nitidamente que o emocional estava abalado, que elas haviam passado por um trauma autêntico de alguma coisa que elas viram que não sabiam o que era, né? Em nenhum momento elas falaram, eu vi um ET. Não. Uma falou que parecia um demônio, outra disse que parecia um bicho, outra parecia uma espécie de coração, que era aquele bicho, né, com uns calombinhos na testa, umas veias vermelhas sobressaltadas, um pé grande, um cheiro diferente. Por exemplo, Dona Luísa, quando voltou, que é a mãe das meninas, quando elas chegaram chorando em casa, ela voltou no terreno. Só que a criatura não estava mais, mas estava as pegadas e aquele cheiro. Ela falou, ardeu até o meu nariz. Esse militar que nós entrevistamos, ele também citou a mesma coisa. Esse agora um que vocês foram lá um cheiro muito forte. Falou, parecia um amoníaco, um negócio assim. Amônia, amoníaco, era bem pesado mesmo o cheiro. E essa criatura, ela tinha uma espécie de visgo, como se fosse um óleo no corpo, que ela ficava meio brilhante. Apesar de ser escura, mas brilhante. Nós acreditamos que essa substância, ela pode ter gerado a morte do Marco Elixerese, que era um dos PMs que capturou uma dessas criaturas e sofreu um arranhão embaixo da axila. Depois ele veio a óbito. E os animais que morreram no zoológico, depois do avistamento de uma criatura lá também, pela Dona Terezinha Galo-Klepf, que é essa aqui, ó. Dona Terezinha. Ela viu uma dessas criaturas no zoológico. Viu no zoológico. E alguns dias depois os bichos morreram. Meses depois que ela viu essa criatura lá. Morreram sem explicação
Nenhuma. Só pra informar vocês, Eles... a gente tá com internet aqui. Se precisar de qualquer coisa pra pegar na internet, dá pra colocar. Ah, boa. Beleza. Quero só achar a Dona Terezinha. Aqui ela. Essa aqui é a Dona Terezinha, uma senhora. Ela era esposa de um militar. Militar não, de um político lá de Varginha. Eles estavam numa festa de aniversário. Eles alugam lá no zoológico alguns salões para festa de aniversário. E ela saiu para fumar um cigarrinho, sentou numa cadeirinha e a visão que ela tinha era essa. A criatura estava agarrada nessa grade, dessa forma. Tinha uma espécie de elmo, né, uma espécie de capacete, mas os olhos vermelhos eram iguais. Ela ficou apavorada. Aí ela entrou, chamou o marido, né, para que ele fosse embora. Ela falou assim: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ficou apavorada. E aí depois é que ela ficou sabendo também dessa história que as meninas tinham visto. Aí nós, para acarear essa história toda, colocamos as meninas e a Dona Terezinha juntos, possibilitamos assim um encontro na casa da Dona Terezinha, levamos as meninas lá. Tava o Goulart de Andrade também, ele estava fazendo um programa naquela época, que era um documentário sobre Varginha também. E aí ela pôde falar para as meninas o que viu e as meninas falar para ela o que tinha visto. E as características da criatura eram idênticas. Uhum. Elas convergiam. Foi um negócio muito impressionante você ver a expressão na cara das pessoas que tiveram ali frente a frente com o inexplicável, né? Com essas criaturas.